Qual é a função de um capacitor que tem seus terminais ligados de um terra para o outro, ou seja, de GND para GND? Nessa aula de hoje, eu vim aqui justamente para explicar isso. Se você está interessado também em aprender ou relembrar esse conceito, segue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e na aula de hoje nós vamos estudar a função do capacitor entre terras. Existe o capacitor de sua placa, onde uma de suas placas está ligada no negativo da fonte e a outra placa também está ligada no negativo da fonte. E o que é que esse capacitor faz ligado de terra para terra? É justamente isso que a gente vai comentar nesta aula. Veja só, para poder você entender a função desse capacitor, que na realidade ele realiza mais de uma função. Então eu vou analisar pelo menos umas 3, né? Mas para poder você entender a função que esse capacitor realiza, é necessário a gente voltar ao módulo 6 da básica 1, quando você estudou transformador, né? Então lá nós tivemos um ensino que diz o seguinte: toda vez que você tem um circuito onde o transformador é o elemento principal, ou seja, vai pegar um nível de tensão e transformar no nível de tensão maior, menor ou igual, ele origina 2 terras. Lembra disso? Pronto. Então, o conceito de você utilizar um transformador para poder você transformar uma tensão de um valor em outra, você já gera 2 terras e acabou. Quando você gera 2 terras, já precisa do capacitor. Então é isso que a gente vai aprender agora ou relembrar, né, caso você tenha esquecido. Então, para poder você acompanhar o meu raciocínio, eu vou desenhar aqui na lousa um circuito com um transformador e começar a explicar para você, fazendo uma relembrança lá do módulo 6 da básica 1, como é que o transformador faz essa transferência e quando ele vai fazer essa transferência, o que é que surge, né, de ruído nessa transferência. Então, continua assistindo esse vídeo comigo, que agora eu vou para a lousa desenhar o circuito. Pronto. O esquema agora está desenhado. É um esquema curto, só para que dê condições de você entender a função do capacitor. Então aqui eu vou apresentar os elementos desse circuito. O circuito está muito resumido. Por quê? Porque a intenção é entender o capacitor e não o circuito conversor DC-DC em sua totalidade, né? Então, a aula de hoje é sobre a função do capacitor. Por isso que o circuito aqui está bastante resumido, para que você entenda logo de bate-pronto. Vamos lá? Deixa eu apresentar aqui os elementos do circuito. Eu tenho um transformador Chopper, é o elemento principal do conversor DC-DC, não é? Porque é ele que vai fazer a transformação de energia. Que energia? Uma tensão V-in de entrada em uma tensão V-out de saída. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma tensão V-in de entrada de 310 volts DC, para uma tensão de saída V-out de apenas 3,5 volts, que é o que acontece na maioria das fontes chaveadas, né? A tensão de standby é de 3,3 volts, 3,5 e até 5 volts, ok? Então, transformador Chopper. Outro elemento que faz parte desse circuito é o Q1. O Q1 é um MOSFET de canal N, responsável pelo chaveamento
da bobina primária do transformador Schober. E o IC1, que é um oscilador PWM responsável por controlar o processo de liga e desliga desse transistor MOSFET. Muito bem. No secundário desse transformador, eu tenho um circuito retificador formado por D1 e C2, ou seja, é um circuito que faz a retificação da pulsação que irá estar presente aqui na bobina secundária no momento que esse transistor estiver chaveado. Agora vamos começar a entender, né, o funcionamento desse circuito e depois a gente colocar na jogada o capacitor entre os terras. Vamos lá, veja só, uma das primeiras coisas que você aprendeu lá no módulo 6 da Básica 1, que é o módulo transformador, é que toda vez que o transformador ele induz o seu campo magnético para uma segunda bobina, essa segunda bobina perde a referência terra com a bobina primária. É o que você está vendo aqui, ó. Esses terras estão desenhados de forma diferente, já para chamar a sua atenção. Veja, esse terra aqui tem uma simbologia e este terra tem outra simbologia. O que isso quer dizer? Que eles não estão no mesmo potencial. Tá vendo? Esse terra vai ter um potencial próprio e esse vai ter outro. Por quê? Porque no momento que há a indução, essa bobina cria o seu próprio terra. E este terra que ela cria tem um potencial diferente do terra da bobina primária. Então, vamos fazer a energização desse circuito. Vamos lá. O que temos aqui? No capacitor, um campo eletrostático. Então, neste momento, esse capacitor, ele despeja essa tensão na bobina primária. Então, eu tenho aqui a tensão do capacitor C1 armazenada no capacitor C1, ultrapassando a bobina primária, né, e parando no dreno do transistor MOSFET. Pronto, tá aí, pararam no dreno. Para poder ela seguir, essa tensão seguir e fluir pelo canal, né, se apresentar no source, é necessário que o gate do transistor seja polarizado. Pronto. Então, imaginemos agora um pulso ascendente saindo do oscilador PWM, desse circuito integrado, e polarizando o gate do MOSFET. Então, neste momento, eu vou colocar aqui um pulso ascendente. Então, veja, o pulso, ele chegou acima do eixo. A região gate ficou com um potencial maior do que o source. Então, neste caso, sob a ação de uma diferença de potencial, o canal N desse MOSFET, ele se abre. E aí permite que essa tensão que estava parada aqui, agora se apresente deste lado, e daí ela forma uma diferença de potencial com o GND, né, dessa bobina primária, originando uma corrente elétrica. Ok? Então perceba, o que é que está acontecendo aqui? Neste momento, eu tenho o MOSFET ligado, e ele estando na saturação, ele vai permitir que uma corrente ultrapasse a bobina primária. Concorda comigo? Então, de dreno para source, eu tenho essa corrente aqui se estabelecendo, e toda vez que isso acontece, nós geramos na bobina um campo magnético que cresce à medida que esse transistor se mantém em condução. Então, vamos colocar aqui este campo magnético crescendo, que na realidade o que está acontecendo aqui é o seguinte, né? Esse campo magnético, ele está crescendo por ação da descarga do capacitor de filtro, concorda? O capacitor de filtro, ele cheio, agora está sendo descarregado pela entrada do transistor no circuito. Perceba que o terra
conectado ao source desse MOSFET é o mesmo do capacitor de filtro. Então, o que está acontecendo aqui é justamente isso, ó, não é? Ou seja, o capacitor está se descarregando via bobina primária do transformador Chopper, não é verdade? Essa descarga faz com que haja uma troca de campos. Veja que o campo elétrico armazenado entre as placas do capacitor agora está se acumulando em um campo eletromagnético, né, entre os terminais da bobina primária do transformador. Então nós temos uma troca de campos, né, do campo elétrico do capacitor para um campo eletromagnético no indutor, na bobina primária do transformador Chopper. Tá, legal. Então, seguindo o raciocínio, nós temos aqui, neste momento, o transistor em funcionamento. Mas você sabe que logo na sequência, esse transistor vai entrar em corte, com a chegada do pulso descendente, abaixo do eixo. Pronto. Neste momento, o transistor desliga, certo? Uma vez o transistor desligando, o que é que vai acontecer? Vai surgir na bobina uma força contrária àquela que a produz, que é a F100, né? Estudada no módulo 5 da Básica 1. Então, vamos lá. Agora, precisamos entender esse manejo que está acontecendo aqui nessa bobina primária. Primeiro, o transistor conduziu. Quando ele conduziu, criou um campo magnético. Segundo, o transistor entra em corte. Quando ele entra em corte, cria outro campo magnético. No primeiro campo magnético foi relativo a FEM de 310. O segundo campo magnético é relativo a F100, que também tem o mesmo valor. Só que, pelo próprio nome, a F100 diz F100, força contrária, né? Enquanto a FEM é a força eletromotriz, a F100 é a força contra-eletromotriz. Então, eu tenho, neste momento, com o transistor em corte, eu tenho duas forças. A FEM, que continua entre transmissores, e agora a F100, que cresceu junto com a própria FEM. Então, eu tenho um dobro de tensão no dreno desse transistor. Concorda comigo? Tá. Então, significa dizer que eu vou ter aqui uma oscilação constante com esse transistor trabalhando. Concorda? Preste atenção. Para que esse transistor existe? Esse transistor existe para poder provocar variação na bobina primária. Por quê? Porque tensão contínua não induz. A tensão que está armazenada entre as placas desse capacitor é contínua e é pura. E você aprendeu que tensão contínua não induz, não é? Por que tensão contínua não induz? Porque, pelo próprio nome, a tensão é contínua. E para poder haver indução da bobina primária para a secundária, eu preciso de variação. Isso é uma lei, é a lei de Lenz. O que é que diz a lei de Lenz? Qualquer variação que flui por um indutor, uma bobina, produz nela uma força eletromotriz induzida que é contrária à força que a produz. Isso enquanto o fluxo estiver variando. Então, significa dizer que a tensão contínua, como ela é contínua, ela só provocaria, o transistor entrando no circuito e ficando saturado, ela só provocaria nessa bobina primária um campo magnético que tem fixo e não variável. Esse campo fixo não consegue ser induzido. Então eu preciso do transistor para provocar a F100, aquela força contrária prevista lá na lei de Lenz. Tá vendo? Beleza. Então agora olhe para o transistor e imagine esse transistor chaveando, esse transistor ligando, desligando. Opa, analisa o seguinte. Toda vez que um transistor entra em oscilação para pulsar a bobina primária de um transformador para poder gerar F100 para ela ser induzida, ele gera também ruídos nessa ação. Este é o problema, tá vendo? O transistor
pulsando gera a frequência necessária para poder induzir frequência na tensão contínua necessária para poder induzir para o secundário. O problema é que quando ele gera essa frequência e gera ruído junto com essa frequência. Este é o maior problema, são os ruídos gerados pelo próprio chaveamento do transformador. Ruídos esses que vão interferir nos outros circuitos. Olha o detalhe, preste atenção aqui, ó. Onde são gerados esses ruídos? Aqui, ó, nesse ramo principal. Agora, vamos trabalhar essa questão de ruído? Bora! Quando esse transistor está chaveando, ligando, desligando, fazendo esse campo aqui se expandir e contrair, se expandir, contrair, se expandir e contrair, ele também está gerando os ruídos juntos com essa pulsação. Vamos para aqui, para poder a gente ter uma ideia em um gráfico. Nós temos aqui, vamos imaginar dessa forma. Imagine que eu tenho um gráfico que mostre a frequência fundamental de oscilação desse MOSFET. Imaginemos que ele esteja oscilando aí em 200 kHz, 100 kHz, uma frequência baixinha, 100 kHz. Então, esses 100 kHz aqui, eu vou chamar de frequência fundamental. Pronto. Então, a frequência fundamental de chaveamento do MOSFET é de 100 kHz. Beleza. Só que, quando ele está chaveando, ele começa a gerar ruídos. E esses ruídos são as frequências harmônicas. As frequências harmônicas, elas são frequências geradas a partir da frequência fundamental de oscilação do MOSFET. Então, o que nós teremos pela frente? A geração das frequências harmônicas. E perceba que essas frequências elas vão ter valores de amplitude diferentes em função da propagação dela em relação ao tempo. Analise. Tá vendo? Veja que em relação à frequência fundamental, note que a geração de frequências a partir desta oscilação. E essas frequências, elas são maiores do que a frequência fundamental. Por exemplo, analise. Dissemos que a frequência fundamental de chaveamento aqui, por exemplo, é de 100 kHz. Essa primeira frequência de interferência ou a primeira harmônica dessa oscilação é 2 vezes maior do que ela. Então, eu vou dizer que é 2 vezes F. Bom, então se a frequência de oscilação fundamental é 100 kHz, perceba, a primeira frequência de interferência é de 200 kHz. A segunda é 3 vezes F, entendeu? A terceira é 4 vezes F. Então significa dizer que se a gente for olhar para o surgimento das frequências espúrias que são geradas a partir da frequência de oscilação desse elemento chaveador, nós teremos frequências de valores muito superiores à frequência fundamental gerada no momento que esse transistor está oscilando. É justamente isso aqui que quer se evitar que se propague pelo circuito, porque essas frequências espúrias ou harmônicas ou simplesmente ruídos irão trafegar pelo terra do circuito. Perceba, vamos para aqui agora. Imagina agora esse transistor chaveando e produzindo essas frequências de interferências. Essas frequências, elas vão trafegar por esse terra. Olha, só que elas trafegando por esse terra aqui, elas vão ser induzidas para o terra secundário da fonte. Analise agora o que você tem de visão aqui, ó. A frequência produzida pelo chaveamento do enrolamento primário, agora ela vai ser induzida no enrolamento secundário. E o pior, nós estamos falando da transferência dessa frequência produzida pelo chaveamento lá no secundário. Mas vamos dar uma olhada lá no secundário, no que está acontecendo nesse momento no secundário? Bora!
Para que serve esse transistor mesmo? Para poder pulsar essa tensão contínua no primário do transformador. Para quê? Para induzir. Opa! Então significa dizer o seguinte, que quando este campo magnético chegar no secundário desse transformador, ele vai chegar com a mesma variação que ele está variando no primário. Então eu vou desenhar aqui essa pulsação chegando no secundário. Tá vendo? Realmente, essa pulsação chega variando e variando na mesma frequência do enrolamento primário. Opa! Então, significa dizer o quê? Que na bobina secundária eu vou ter o mesmo efeito que na bobina primária. Perceba, a bobina primária, ela gerou interferência e induziu na bobina secundária. Só que o que é que nós estamos vendo aqui? Que esse campo magnético é o mesmo que vem para cá. E ele vem para cá, vem oscilando na mesma frequência do enrolamento primário. Opa! Então significa dizer que a bobina secundária também vai produzir o seu próprio ruído e vai despejar esse ruído no terra dela, acompanhando o mesmo raciocínio do enrolamento primário. Então eu posso dizer tranquilamente que aqui eu terei neste ponto terra da bobina secundária também a geração de uma interferência. Dê uma olhada, essa interferência ela tende também, claro que em menor proporção, porque a tensão de saída é menor, ela tende também a ser induzida de volta para o terra quente, para o terra da bobina primária. Você está entendendo o que está acontecendo? Ou seja, há uma interferência mútua, essa é a verdade, né? Concorda comigo? Ou seja, a pulsação no primário gera uma interferência que induz na bobina secundária, e a mesma pulsação da bobina secundária, ela vai gerar uma interferência que vai induzir no terra da bobina primária. Pronto. Isso vai provocar uma alteração entre esses circuitos. Por quê? Porque quer queira, quer não, o que está se enviando de um lado para o outro é interferência. Tanto a bobina primária, ela vai ficar instável com essa interferência, podendo atrapalhar o trabalho, inclusive, do oscilador PWM, como também os circuitos que estarão conectados aqui nessa tensão de saída sofrerão a ação da interferência gerada pelo chaveamento do elemento principal, que é o MOSFET. Então, como resolver isso? Entendeu agora onde entra o capacitor? Tá vendo? Então veja, uma das primeiras funções do capacitor entre terras é justamente essa: evitar que um circuito tenha conexão elétrica com o outro. Porque preste atenção aqui numa coisa. Entre esses dois terras, você poderia até dizer assim, tá, mas uma maneira de eliminar isso aí seria juntar os terras, deixar os terras comuns, concorda? Assim, ó, dessa forma. Não é? Perceba. Mas se você fizer isso aí, você acaba com com essas interferências, você une um terra no outro e acabou-se, né? Não. Por que eu não posso fazer isso? Você aprendeu lá no módulo 6 também da básica 1, que quando o transformador origina esses dois terras, entre eles nós teremos uma diferença de potencial. Olhe, o que significa dizer que eu não posso de forma nenhuma mais unir esse terra com esse terra. Primeiro, porque já existe uma diferença de potencial entre eles. Eles não estão no mesmo potencial terra. Por que não estão? Porque existe uma isolação galvânica entre a bobina primária e a bobina secundária.
Então, como existe agora entre eles dois uma diferença de potencial, eles não podem ser unidos dessa forma. Concorda? E outra, se a gente fizesse isso para poder eliminar esses ruídos, o que aconteceria? Analise, eu provocaria a falta de isolamento ou não isolamento entre as bobinas, porque eu estou ligando de forma direta, acabou-se o isolamento galvânico, ou seja, tudo errado. Então, só vai o capacitor mesmo. Concorda comigo? Dê uma olhada. Neste caso, isso aqui não pode ser feito, não é? Para poder eliminar essas interferências. E agora eu vou introduzir o capacitor entre os terras. Como você já sabe que aqui a função dele é justamente atenuar, né, essas interferências de ambos os lados. Então a gente entra com ele no circuito. Vamos entrar com ele? Bora! Tá aí o nosso capacitor entre os terras. Entendeu agora? Por que um capacitor entre os terras? Essa é uma das funções do capacitor entre os terras. É a primeira que a gente está vendo. Vou apresentar mais duas, mas essa é a primeira. Dê uma olhada. Bom, aqui já ficou tranquilo, né? Você sabe que agora esse capacitor ele vai ter a função de armazenar essas interferências. Ou seja, foi criado agora entre os terras um dispositivo capaz de trabalhar essas interferências que não tinha antes, né? Essas interferências, elas passavam via condutores de um terra para o outro. Ah, mas esses condutores não são isolados entre si? São. Mas você sabe que existem interferências que caminham não só pela fiação, que são as EMIs, mas caminham pelo espaço, que são as RFIs. E quanto maior essa frequência, mais fácil de caminhar pelo espaço, atingindo o outro terra. Ou seja, as interferências caminham. Aqui foi dado um caminho mais fácil para essas interferências. Lembra disso? Vamos voltar ao módulo 4 da Básica 1, onde você estudou capacitor. Lá você teve a oportunidade de aprender sobre a reatância capacitiva. Vamos colocar ela aqui em pauta? Bora! Reatância capacitiva é o quê? É a resistência que um capacitor vai impor a uma tensão corrente ou sinal alternado. Então, X índice C, que é o símbolo da reatância capacitiva, é igual ao inverso de 2 vezes o π vezes a frequência vezes a capacitância. Está claro pela fórmula que o capacitor realmente ele vai criar uma condição propícia para que as interferências sejam acumuladas por ele, porque essas interferências são de alto valor de frequência, e pela fórmula, quanto maior for a frequência, olha aqui a fórmula dizendo, menor será a reatância capacitiva, entendeu? Ou seja, para a frequência de chaveamento principal, o capacitor vai impor alta impedância, mas para as frequências harmônicas, que são 2F, 3F, 4F, são frequências que têm valores superiores ao do chaveamento do elemento principal, o capacitor vai diminuir a sua reatância. E diminuindo a sua reatância, ele acumula essas interferências. Está vendo? Ou seja, livrando o secundário de receber essa frequência. Ou livrando o primário de receber as interferências da frequência gerada lá no secundário. O capacitor resolveu o problema. Perceba que vamos colocar, primeiramente, dê uma olhada aqui nesse transformador. Eu desenhei ele dessa forma. Veja, existe uma bolinha aqui em cima no enrolamento primário. E essa bolinha também existe aqui no enrolamento secundário. Mas preste atenção, elas estão em lados opostos. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que
essas bobinas, elas estão fora de fase. E o que é uma bobina fora de fase? É quando você enrola uma bobina em um sentido. Por exemplo, eu enrolei a bobina primária no sentido horário, mas quando eu fui enrolar a bobina secundária, eu enrolei no sentido anti-horário. Tá vendo? Então, neste momento, eu produzo um transformador onde a bobina secundária está fora de fase da bobina primária. Sim, mas isso proporciona o quê? Proporciona o seguinte: quando eu tiver um evento positivo crescendo na bobina primária, eu terei esse mesmo evento crescendo negativamente, ou de forma negativa, ou de forma contrária na bobina secundária. Entendeu agora? Bom, vamos explicar da seguinte maneira. Veja só. Imaginemos que neste momento eu tenha essa polaridade da bobina. Este lado da bobina mais positivo em relação a esse aqui. O que significa que o transistor está em plena operação, concorda? O transistor está com o dreno aberto, conectando o dreno a esse terra, por isso que este lado está negativo. O outro lado da bobina está no positivo do capacitor. Então, neste momento, o transistor está em saturação. Preste atenção agora. Então, existe um campo magnético aqui que está crescendo, obedecendo a esta polaridade. Só que, à medida que esse campo magnético cresce, ele cresce variando. E se ele está variando, a gente cai na lei de Faraday, onde ele diz que houver uma variação, então essa variação provoca, em um condutor que está parado, o surgimento de uma fém eletromotriz induzida. Então, este condutor, que é a bobina secundária, está parado. Quem está nesse momento em revolução é a bobina primária. Então, a gente cai na lei de Faraday. Concorda? Na lei da indução de Faraday, não é? Então veja, pela lei da indução de Faraday, esse campo magnético aqui, estando revolucionando, e este condutor estando parado, este campo magnético é induzido para o lado de cá, para a bobina secundária. Tá. Só que como a bobina está enrolada fora de fase, ou seja, a bobina secundária, ao contrário da bobina primária, o que é que vai acontecer? Quando esse campo magnético vier induzido para cá, para a secundária, ele vem induzido ao contrário, de forma inversa. Então eu vou dizer que aqui esse lado é negativo e aqui este lado é positivo. Concorda comigo? Isso está sendo indicado pelo quê? Por essas duas bolinhas aqui, ó. Elas estão dizendo que esse transformador, a bobina secundária dele, está fora de fase da bobina primária. Ah, mas isso tem a ver com o quê? Ah, tem a ver com a eliminação das harmônicas, das interferências, pelo capacitor entre terras. Perceba, aqui está sendo gerado ruído. E aqui também está sendo gerado ruído. Vê se não é. Concorda? Se aqui está variando, o ruído está aqui. Se aqui está variando, o ruído também está aqui. Então, o que é que acontece? Nesse momento, você sabe muito bem, lá do módulo 4, que é o módulo capacitor da básica 1, que um capacitor, para entrar em processo de carga, ele precisa estar sob a ação de uma diferença de potencial. Agora, esse processo de carga acontece pela fonte, já que o dielétrico impede qualquer processo de carga entre as placas, concorda? Não foi assim que você aprendeu? O dielétrico, que é um elemento isolante, ele evita que a placa A tenha contato com a placa B. Então não há um processo de carga do capacitor entre placas. E é por onde que acontece? Pela fonte. Vamos olhar aqui. Quem é a fonte do capacitor nesse momento? As bobinas primária e secundária, ou seja, o transformador Chopper neste momento é a fonte do capacitor. Então, é pelas bobinas que esse capacitor vai se carregar e se descarregar em relação às interferências. Vamos para aqui para a gente observar isso no esquema. Que polaridade eu tenho neste momento aqui no capacitor? Veja,
Se a gente diz que esse lado aqui está mais negativo, eu vou dizer que o capacitor está com essa placa aqui mais negativa que essa. Que realmente está mais positiva. Tá vendo? Perceba que neste momento eu tenho sim o capacitor sob a ação de uma diferença de potencial. E isso permite que o capacitor entre em processo de carga. Ou seja, esse processo de carga permite que, com o surgimento das interferências neste terra, ele, capacitor, que está sob a ação de uma diferença de potencial, agora acumule essa interferência. Então veja, toda vez que esse transistor entra em funcionamento e que ele produz interferência aqui, ó, olha a interferência, ó, toda vez que ele produz essa interferência aqui, ó, esse capacitor está sob a ação de uma diferença de potencial. Então ele consegue se carregar com essa interferência. Então veja que ele vai acumular interferência. Analise, no momento que esse transistor conduz, o capacitor fica sob a ação de uma diferença de potencial e aí ele inicia o processo de carga da interferência vindo do lado da bobina primária, concorda? Lembre-se que essa carga vai acontecer via bobinas primárias. Via bobinas primárias não, via bobinas do transformador primária e secundária, que coloca ele sob a ação de uma diferença de potencial. Então, pelo lado de cá, essa frequência sendo gerada, essa frequência espúria sendo gerada, o capacitor que está sob a ação de uma diferença de potencial entra em condução. E aí ele consegue armazenar esse espúrio, esse ruído, evitando que ele chegue a esse terra. Beleza. Mas perceba, esse transistor vai desligar, não vai? Vai. E quando ele desligar, o que é que vai acontecer? Aqui vai se fazer valer a lei de Lenz. Por quê? Vai se criar agora uma força contrária àquela que a produz. Perceba, o que teremos então agora? Teremos a inversão de polaridade da bobina, provocada por quem? Pela F100, que inverteu o sentido do campo magnético, módulo 5 da básica 1, e invertendo o sentido desse campo magnético, inverte também a polaridade da bobina. Está aqui, ó. Quem era positivo passou a ser negativo, e quem era negativo passou a ser positivo. Olhe para o secundário agora. O que é que vai acontecer lá? A inversão de polaridade, porque quando esse campo foi induzido do primário para o secundário, a bobina secundária está enrolada fora de fase da bobina primária. Então, veja que esse campo vem para cá sendo positivo e este ponto aqui negativo. Está vendo que o diodo agora entra em condução? O diodo até então estava fora de condução. Até o diodo se aproveita da inversão de polaridade da bobina para entrar em condução, porque o seu anodo agora está mais positivo do que o catodo. Mas não é sobre isso que eu quero comentar, não. Eu quero comentar agora da inversão de polaridade no capacitor entre terras. Veja o que aconteceu agora. Este capacitor tem essa placa positiva mais negativa agora do que esta placa aqui, ó, que está mais positiva. Tá vendo? O que isso quer dizer? Que esse capacitor vai entrar em processo de descarga. Perceba, esse capacitor agora está sob a ação de uma diferença de potencial de novo. Só que você sabe que agora ele vai entrar no processo de descarga. Só que esse processo de descarga vai acontecer no sentido contrário. Então, agora o que eu tenho são essas frequências produzidas aqui, ó, carregando o capacitor no sentido contrário. O capacitor tinha se carregado em um sentido com as frequências produzidas no primário. E agora, quando ele vai se descarregar, descarrega-se via bobina secundária, mas se carregando com as frequências espúrias
geradas na bobina secundária. Veja que a bobina secundária agora, gerando esse tipo de interferência, essa interferência não flui para a bobina primária, para o terra da bobina primária do transformador. Veja, o capacitor, então, está funcionando tanto de um terra para o outro, como do outro para o um. Ou seja, eliminando tanto a interferência que tenderia a vir de um para o outro, como do outro para um. Ou seja, o capacitor entra no processo de carga e descarga, de carga e descarga, acompanhando a troca de polaridades que existe na bobina, aliás, na bobina secundária, né? Já que a inversão vai acontecer na secundária, e aí, com essa troca, o capacitor consegue se descarregar. No próximo instante vai acontecer tudo de novo. O transistor liga, essa polaridade passa a ser negativa e essa positiva. Está vendo que agora o capacitor tende a se carregar pelo lado primário, já que ele tinha se descarregado pelo secundário. Agora ele se carrega novamente pelo lado primário. Entendeu? Então, veja que essas interferências, elas agora não vão mais conseguir chegar de um terra para o outro, porque eu tenho um elemento que serve como consumidor dessas interferências. Então, essa é a função do capacitor entre os terras na fonte chaveada, porque nós estamos aqui representando o capacitor entre terras em uma fonte chaveada. Uma observação que deve ser feita aqui nesse circuito é sobre esse tipo de capacitor. Olha, você perceba que colocar um capacitor entre terras de uma fonte chaveada é algo arriscado. Por quê? Imagine se esse capacitor entra em curto. Está vendo que toda essa corrente aqui, ela tenderia a ser despejada nesse terra aqui, caso esse capacitor entrasse em curto. Até que esse fusistor aqui se rompesse, eu já teria um dano na estrutura que é alimentada por esse circuito, porque isso seria muito rápido, né? Entendeu? Então, o que é que acontece? Esse capacitor não pode ser um capacitor comum. Esse capacitor é do tipo Y. Lembra? Se você não tem conhecimento do capacitor do tipo Y, eu vou deixar um card aqui para você clicar depois que assistir esse vídeo, aonde eu explico em uma aula que eu já postei aqui no canal sobre a função do capacitor Y. Portanto, este aqui é um capacitor do tipo Y. Se você for fazer manutenção e encontrar esse capacitor com defeito, nunca o substitua por um capacitor de disco cerâmico comum. Esse capacitor aqui geralmente é de disco cerâmico, mas do tipo Y. Fica registrado então aí essa observação para que quando você for fazer uma manutenção, substitua esse capacitor por um do tipo Y, para poder continuar mantendo a segurança do circuito. Agora vamos seguir para outra função do capacitor entre os terras. Além de eliminar as interferências, ele também evita que haja fuga de corrente de um terra para o outro. Eu vou apagar aqui essa parte da frequência e agora vamos analisar a segunda função, que seria ele evitando que uma fuga de corrente do primário conseguisse atingir o secundário. Então, deixa eu apagar aqui o restante para poder a gente observar isso. Perceba que do jeito que nós temos aqui, esse terra ele não tem conexão elétrica com o outro. Mas pode acontecer que mesmo que eles não tenham conexão elétrica, que a isolação seja galvânica, uma fuga de corrente aconteça de um para o outro. Sim, isso é possível. Então, veja que se acontecesse uma fuga de corrente de um para o outro, nós teríamos, claro, um problema sério em relação ao circuito secundário. Então, a segunda função do capacitor
entre terras é justamente essa, evitar que esse loop aconteça, né? Esse loop de corrente aconteça, que uma corrente de um terra seja despejado no outro e assim danifique o outro circuito. Aí entra o capacitor. Vamos verificar agora a ação do capacitor. Veja, pronto, está aqui o capacitor novamente, agora para ser visto com outra ótica. O que é que acontece? Perceba, você sabe, você conhece isso lá do estudo do módulo 4 da básica 1, que o capacitor tem várias funções. E entre elas, uma é aquela que diz impedir a passagem da corrente contínua. Lembra disso? O que está fluindo por aqui, na realidade, é uma corrente contínua, porque é a corrente que está vindo do capacitor de filtro principal. Então, veja que quando o capacitor está colocado aqui entre os terras, uma segunda função, uma função inclusive natural, é impedir que a corrente contínua que flui por esse terra, ela siga para o terra frio. Ou seja, este é o terra quente. Por que esse terra é chamado de quente? Simplesmente pelo fato, porque este terra do capacitor de filtro é formado pelos semiciclos negativos da rede alternada. Portanto, não é um terra, é um menos B. Concorda? Não um terra absoluto, 0 volts, é um menos B. Então, esse menos B, vindo da rede, ele é um menos B que tem energia. Então, ele é quente. Então, é chamado de hot. Terra hot. Só que, quando há a indução, perceba que no secundário, nós não temos a mesma conexão terra. Por quê? Porque já houve uma isolação galvânica aqui entre o primário e o secundário. Então, o que é que acontece? Esse terra passa a ser um terra frio, chamado de cold. Cold. Pronto. E é assim que a gente enxerga lá nas placas de circuito impresso das fontes chaveadas. O terra hot e o terra cold. O terra hot, ele pode sim fluir uma corrente de fuga em direção ao terra cold. Só que o terra hot, na realidade, ele é DC. Passou pelo capacitor, quando essa corrente flui por aqui, eu tenho uma corrente contínua neste ponto, corrente contínua essa que é barrada pelo capacitor. Então veja, a segunda função do capacitor entre terras é evitar que haja um loop de corrente de um terra da placa quente para o outro terra da placa frio. Veja que esse capacitor, ele permite que as frequências espúrias, que são alternadas, se acumulem nele, ou seja, ele permite a fluência desses eventos alternados por ele, mas não permite que a corrente contínua presente entre os terras consiga fluir por ele. Então ele permite a passagem das interferências por ele para poder se carregar dos eventos que são alternados, as harmônicas, os ruídos, os espúrios, mas impede que a corrente contínua presente no primário do transformador ela feche um loop, né, com o terra secundário da bobina secundária deste transformador. Então, essa é a segunda função do capacitor entre os terras. E vamos finalizar com a terceira função, que onde os projetistas utilizam esse capacitor entre os terras. Para isso, eu vou lhe mostrar ali na TV, né? Eu vou lhe mostrar num circuito integrado, para que você entenda. Então, continue assistindo esse vídeo, que agora eu vou te mostrar lá na TV a terceira função.